A história de Tomé, o apóstolo, a fé que nasce da dúvida. O grito silencioso da alma inquieta. Em um mundo onde a certeza é frequentemente exaltada e a dúvida muitas vezes é vista como fraqueza, a história de Tomé, o apóstolo, emerge como um farol de esperança para as almas inquietas. Ele não foi o apóstolo da fé cega, mas o da fé que se forja na fornalha da incerteza, que se aprofunda no abismo do questionamento e que, paradoxalmente, se torna mais forte ao tocar as feridas da verdade. Sua jornada é um espelho para cada um de nós que, em algum momento da vida, se viu diante de um abismo de questionamentos, onde a razão parecia colidir com a crença e a esperança se esvaía diante da ausência de evidências. Tomé, muitas vezes rotulado como o incrédulo, é na verdade o apóstolo da autenticidade. Ele não se contentava com meias-verdades, com a fé de segunda mão com o que lhe era contado. Ele precisava ver, tocar, sentir. Sua incredulidade não era uma negação da verdade, mas uma busca incessante por ela, um anseio profundo por uma fé que pudesse resistir às tempestades da vida. E é exatamente nessa busca, nessa vulnerabilidade, que reside a força e a atemporalidade de sua história. Ele nos ensina que a dúvida não é o oposto da fé, mas muitas vezes o seu prelúdio, o caminho que nos leva a um encontro mais íntimo e transformador com o divino. Este vídeo é um convite a mergulhar nas profundezas da alma de Tomé, a desvendar os mistérios de sua jornada, a compreender o impacto de sua fé forjada na dúvida e a extrair lições preciosas para a nossa própria caminhada. Prepare-se para uma viagem emocionante, onde a história de um homem comum se entrelaça com o extraordinário, onde a fragilidade humana se encontra com a misericórdia divina e onde a dúvida se transforma no mais poderoso testemunho de fé. Permita-se ser tocado por essa narrativa que transcende o tempo e o espaço e que ressoa em cada coração que anseia por uma fé genuína, profunda e inabalável. A história de Tomé não é apenas sobre um apóstolo, é sobre a sua história, sobre a nossa história, sobre a busca incessante por um Deus que se revela nas feridas, nas dúvidas e, acima de tudo, no amor incondicional. A sombra da dúvida, o vazio da ausência e o grito da alma inquieta. Após a crucificação de Jesus, um véu de desespero e confusão pairou sobre os discípulos. Aquele que eles seguiam, em quem depositavam todas as suas esperanças, havia sido brutalmente executado. A promessa de um reino parecia desfeita, e a fé antes tão vibrante, agora se via abalada por uma dor lancinante e uma incerteza avassaladora. Em meio a esse cenário de luto e desolação, um evento extraordinário aconteceu: a ressurreição de Jesus. Maria Madalena e depois outras mulheres foram as primeiras a testemunhar o túmulo vazio e a encontrar o Cristo ressuscitado. Elas correram para anunciar a boa nova aos discípulos, mas a incredulidade, compreensível diante de tamanha reviravolta, tomou conta de muitos. Foi nesse contexto de perplexidade e alegria que Jesus apareceu aos discípulos, reunidos a portas fechadas por medo dos judeus. Ele lhes mostrou as mãos e o lado, e eles se alegraram ao ver o Senhor. No entanto, havia uma ausência notável naquele encontro. Tomé não estava presente. Essa ausência por si só já carrega um peso simbólico. Enquanto os outros discípulos experimentavam a alegria do reencontro e a confirmação da ressurreição, Tomé permanecia à margem, imerso em sua própria dor e em seus próprios questionamentos. Ele não testemunhou o milagre, não sentiu a presença do Mestre, e por isso sua alma permaneceu em um estado de profunda agitação. Quando os outros discípulos, transbordando de alegria, contaram a Tomé: "Vimos o Senhor", a resposta dele foi um grito de humanidade, um eco da fragilidade que reside em cada um de nós diante do inexplicável. "Se eu não vir o sinal dos pregos em suas mãos, e não puser o meu dedo no lugar dos pregos, e não puser a minha mão no seu lado, de modo nenhum o crerei." João 20, 25. Essa frase, que por séculos marcou Tomé como o incrédulo, é, na verdade, uma expressão de sua necessidade de uma fé concreta, de uma experiência tangível. Ele não duvidava por maldade ou por falta de amor, mas por uma profunda honestidade intelectual e emocional. Sua mente, acostumada à lógica e à evidência,
não conseguia assimilar um evento tão extraordinário sem a prova irrefutável. Ele não queria uma fé baseada em boatos ou em testemunhos de terceiros. Ele queria uma fé que pudesse ser tocada, sentida, vivida em sua própria carne. A incredulidade de Tomé, longe de ser um defeito, pode ser vista como um catalisador para uma fé mais profunda e autêntica. Sua dúvida não era um fim em si mesma, mas um caminho, uma ponte para um encontro mais íntimo com a verdade. Ele nos ensina que é permitido questionar, que é humano duvidar, e que muitas vezes é através da dúvida que somos impulsionados a buscar respostas, a aprofundar nossa compreensão, a fortalecer nossa convicção. A história de Tomé ressoa em cada um de nós, que em algum momento da vida se viu diante de um abismo de questionamentos, onde a razão parecia colidir com a crença e a esperança se esvaía diante da ausência de evidências. Ele nos mostra que a fé não é a ausência de dúvidas, mas a coragem de enfrentá-las, de questionar, de buscar, de se entregar a um Deus que se revela nas feridas, nas dúvidas e, acima de tudo, no amor incondicional. A paciência de Jesus diante da incredulidade de Tomé é um testemunho eloquente de sua misericórdia e de seu amor incondicional. Ele não repreendeu Tomé, não o condenou por sua falta de fé. Pelo contrário, ele compreendeu a necessidade humana de ver para crer e prometeu um reencontro, uma oportunidade para que Tomé pudesse tocar as feridas e, assim, dissipar todas as suas dúvidas. Essa atitude de Jesus nos revela um Deus que não exige uma fé cega, mas que se inclina para a fragilidade humana, que compreende nossas limitações e que nos oferece a graça de um encontro pessoal e transformador. A promessa do reencontro não era apenas para Tomé, mas para todos nós que, em nossa jornada de fé, enfrentamos momentos de escuridão e incerteza. É a certeza de que, mesmo quando duvidamos, Jesus está presente, pronto para nos estender a mão e nos guiar para a luz da verdade. A história de Tomé é um lembrete poderoso de que, mesmo nos momentos de maior incerteza, a chama da fé pode ser reacendida e a verdade pode ser encontrada por aqueles que ousam buscá-la com um coração sincero e uma alma sedenta. Ele foi e continua sendo um farol para todos os que, como ele, anseiam por tocar as feridas da verdade e proclamar, com toda a força de sua alma, meu Senhor e meu Deus. O toque que transforma, a revelação da verdade nas feridas do amor. 8 dias se passaram desde a primeira aparição de Jesus aos discípulos, e a ausência de Tomé naquele momento crucial ecoava em seu coração como um lamento silencioso. A incredulidade, que antes parecia uma fortaleza inabalável, agora se tornava um fardo pesado, uma barreira entre ele e a alegria que transbordava dos outros apóstolos. A promessa de Jesus de um reencontro, no entanto, pairava no ar como um bálsamo para sua alma inquieta. E assim, em um dia que ficaria marcado para sempre na história da fé, Jesus se manifestou novamente, e desta vez, Tomé estava presente. As portas estavam trancadas. O medo ainda rondava os corações dos discípulos, mas a presença de Jesus transcendia qualquer barreira física. Ele apareceu no meio deles, saudando-os com a paz que só ele poderia oferecer. E então, com um olhar de amor e compreensão que penetrava a alma de Tomé, Jesus dirigiu-se diretamente a ele, não com repreensão, mas com um convite que ecoaria por toda a eternidade. Põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Estende a tua mão e põe-na no meu lado. E não sejas incrédulo, mas crente. João 20:27. Esse convite não era uma exigência, mas uma oferta de misericórdia, um gesto de amor incondicional que desarmou toda a resistência de Tomé. Jesus conhecia a profundidade de sua dúvida, a sinceridade de sua busca, e ofereceu a ele a prova que seu coração tanto ansiava. Imagine a cena: o silêncio preenchendo o ambiente, os olhos de todos fixos em Tomé. Aquele que havia exigido ver e tocar, agora se via diante da própria verdade encarnada. Com a mão trêmula, mas o coração ardendo em uma mistura de temor e reverência, Tomé estendeu o dedo e tocou as feridas de Jesus. Não eram feridas de dor, mas de amor. Não eram marcas de derrota, mas de vitória. Naquele toque, a incredulidade se desfez como névoa ao sol, e a fé antes vacilante
e rompeu com uma força avassaladora. Naquele instante, Tomé não apenas viu e tocou, ele compreendeu. Ele experimentou a ressurreição não como um conceito abstrato, mas como uma realidade viva e pulsante. E então, das profundezas de sua alma, brotou a mais sublime profissão de fé. Uma declaração que se tornou um hino para todos os que reconhecem a divindade de Cristo. Meu Senhor e meu Deus. João 20, 28. Essas palavras, proferidas com total convicção, não eram apenas um reconhecimento da ressurreição de Jesus, mas uma adoração plena de sua divindade. Tomé, o outrora incrédulo, tornou-se o primeiro a proclamar Jesus como seu Deus, um testemunho poderoso da transformação que o encontro pessoal com Cristo pode operar na vida de um ser humano. Sua dúvida, que parecia um obstáculo, tornou-se o trampolim para uma fé inabalável, uma fé que não se baseava em ouvir falar, mas em ver e tocar, em experimentar a presença viva do ressuscitado. A resposta de Jesus a Tomé, embora dirigida a ele, ecoa para todas as gerações. Porque me viste, Tomé, creste, bem-aventurados os que não viram e creram. João 20, 29. Essa bem-aventurança não diminui a fé de Tomé, mas eleva a fé daqueles que, sem a necessidade de provas físicas, abraçam a verdade da ressurreição. É um convite à confiança, à entrega, à crença em um Deus que se revela não apenas aos olhos, mas ao coração. A história de Tomé nos lembra que a fé não é a ausência de questionamentos, mas a coragem de enfrentá-los, de buscar respostas, de se abrir para a experiência do divino. Sua jornada é um testemunho de que, mesmo nas profundezas da dúvida, a luz da verdade pode brilhar, transformando a incredulidade em adoração e a incerteza em uma fé inabalável. O toque de Tomé nas feridas de Jesus não foi apenas um ato físico, foi um encontro de almas, um momento de revelação que mudou para sempre a vida de um homem e, por extensão, a história da fé. Ele nos ensina que a verdadeira fé não teme a dúvida, mas a abraça como um caminho para um encontro mais profundo e autêntico com o Senhor. A missão além das fronteiras, o legado de Tomé e a semente da fé em terras distantes. Após o Pentecostes, quando o Espírito Santo desceu sobre os apóstolos, capacitando-os a proclamar o Evangelho em diversas línguas, cada um deles partiu para cumprir a grande comissão de Jesus. Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Marcos 16:15. Para Tomé, o apóstolo que havia tocado as feridas do ressuscitado, o chamado o levou a terras distantes, a um continente onde a fé cristã ainda não havia fincado raízes, a Índia. Essa jornada, muitas vezes ofuscada pela narrativa de sua incredulidade, é um testemunho poderoso de sua coragem, perseverança e do impacto transformador de sua fé. A tradição cristã, especialmente a dos cristãos de São Tomé na Índia, relata que o apóstolo desembarcou na costa de Malabar, atual Kerala, por volta do ano 52 depois de Cristo. Imagine a cena: um homem simples vindo de uma cultura tão diferente, chegando a um lugar desconhecido, com uma mensagem que desafiava as crenças e os costumes locais. Não havia templos cristãos, nem comunidades estabelecidas, apenas um vasto campo missionário a ser cultivado. A missão de Tomé não foi fácil. Ele enfrentou barreiras linguísticas, culturais e religiosas. A Índia, com suas antigas tradições e filosofias, era um terreno fértil para a espiritualidade, mas também um desafio para a propagação de uma nova fé. Tomé não se intimidou. Ele começou a pregar o Evangelho, a realizar milagres e a converter pessoas ao cristianismo. A tradição conta que ele construiu igrejas, ordenou sacerdotes e estabeleceu comunidades cristãs em várias partes da Índia, incluindo Kerala, Tamil Nadu e até mesmo a região de Milapore, onde se acredita que ele tenha sido martirizado. Sua pregação era marcada pela simplicidade e pela profundidade, focando na pessoa de Jesus Cristo, em sua morte e ressurreição e na promessa da vida eterna. Ele não apenas transmitia uma doutrina, mas compartilhava uma experiência, a experiência de ter tocado as feridas do Salvador e de ter sido transformado por esse encontro. Os desafios eram imensos. Tomé enfrentou perseguições, resistência de líderes religiosos locais e até mesmo a hostilidade de alguns governantes.
A história de seu martírio é um testemunho de sua fidelidade inabalável a Cristo. Acredita-se que ele tenha sido morto por uma lança em Milapore, no ano 72 d.C., selando com o próprio sangue o seu testemunho de fé. Sua morte não foi o fim de sua missão, mas o início de um legado que perdura até os dias de hoje. Os cristãos de São Tomé, também conhecidos como cristãos sírios, são uma das mais antigas comunidades cristãs do mundo, e sua existência é um testemunho vivo da semente da fé plantada pelo apóstolo na Índia. A jornada de Tomé à Índia é um lembrete poderoso de que a fé não conhece fronteiras. Ela nos impulsiona a ir além de nossas zonas de conforto, a enfrentar o desconhecido e a compartilhar a mensagem do Evangelho com todos os povos. A história de Tomé na Índia é um exemplo de como a perseverança, a coragem e a fé inabalável podem superar os maiores obstáculos. Ele nos mostra que, mesmo diante da adversidade, a semente da fé pode germinar e crescer, produzindo frutos abundantes para a glória de Deus. Sua vida e sua morte são um convite a cada um de nós para abraçar nossa própria missão, para ir além de nossas fronteiras pessoais e para ser um instrumento da graça divina em um mundo sedento de esperança. A Índia, com sua rica tapeçaria cultural e espiritual, tornou-se o palco onde a fé de Tomé, forjada na dúvida, floresceu em um testemunho vibrante e duradouro, inspirando gerações a seguir os passos do apóstolo que ousou tocar as feridas do amor e levar a luz de Cristo aos confins da terra. O legado de Tomé para a humanidade, a dúvida como portal para a fé genuína. A história de Tomé, o apóstolo, transcende os limites do tempo e da geografia, ecoando através dos séculos como um poderoso testemunho da complexidade da fé humana. Longe de ser um mero relato biográfico, sua jornada se revela um mapa para a alma, um guia para todos aqueles que, em algum momento de suas vidas, se veem confrontados com o abismo da dúvida. Tomé nos ensina que a dúvida não é o inimigo da fé, mas, paradoxalmente, pode ser o seu mais fiel aliado, um portal que nos conduz a uma fé mais profunda, autêntica e inabalável. Em um mundo que muitas vezes exige certezas absolutas e respostas prontas, a figura de Tomé emerge como um bálsamo para as almas inquietas. Ele nos convida a abraçar nossas incertezas, a questionar sem medo, a buscar a verdade com honestidade e coragem. Sua incredulidade inicial não foi um sinal de fraqueza, mas de uma profunda integridade. Ele não se contentava com uma fé superficial, baseada em ouvir dizer. Ele ansiava por uma experiência pessoal, por um encontro transformador que pudesse dissipar todas as sombras da dúvida. E foi exatamente essa busca incessante que o levou ao encontro mais íntimo com o Cristo ressuscitado, um encontro que o transformou de um homem cético em um proclamador apaixonado da divindade de Jesus. A profissão de fé de Tomé, meu Senhor e meu Deus, não é apenas uma declaração de crença, mas um grito de adoração que brota das profundezas de uma alma que foi tocada pela verdade. É a culminância de uma jornada de questionamento, de busca e de encontro. Essa frase, proferida após tocar as feridas de Jesus, revela a beleza de uma fé que nasce da experiência, que se fortalece na vulnerabilidade e que se torna inabalável ao confrontar a realidade da dor e do amor. Tomé nos mostra que a fé não é a ausência de feridas, mas a capacidade de encontrar Deus nas próprias feridas, de reconhecer a presença divina mesmo nos momentos de maior fragilidade. O legado de Tomé se estende muito além de sua missão na Índia. Ele se tornou o patrono dos que buscam a verdade, dos que ousam questionar, dos que não se conformam com respostas fáceis. Sua história é um convite à reflexão sobre a natureza da fé em nossas próprias vidas. Quantas vezes nos contentamos com uma fé superficial, baseada em tradições ou em dogmas, sem nos permitirmos aprofundar, questionar, buscar um encontro pessoal com o divino? Tomé nos desafia a ir além, a mergulhar nas profundezas de nossa própria alma, a confrontar nossas dúvidas e a permitir que elas nos conduzam a uma fé mais madura e consciente. Sua vida é uma mensagem de esperança e perseverança para todos nós. Nos momentos de escuridão, quando a fé parece vacilar e a dúvida nos assola, a história de Tomé nos lembra que não estamos sozinhos. Ele nos encoraja a persistir na busca, a não desistir diante das incertezas, a confiar que assim como Jesus se revelou a ele
ele também se revelará a nós, no tempo e da maneira que ele julgar melhor. A fé de Tomé, forjada na dúvida, é um testemunho de que a graça divina é capaz de transformar a mais profunda incredulidade em uma adoração apaixonada e a mais dolorosa incerteza em uma certeza inabalável. Em um mundo cada vez mais complexo e desafiador, onde as verdades são constantemente questionadas e as certezas se desfazem como castelos de areia, a história de Tomé se torna ainda mais relevante. Ele nos oferece um modelo de fé que não teme a razão, que não se intimida com o questionamento, mas que se fortalece na busca incessante pela verdade. Sua jornada é um convite a cada um de nós para embarcar em nossa própria aventura de fé, para permitir que nossas dúvidas nos conduzam a um encontro mais profundo e autêntico com o Deus que se revela nas feridas, no amor e na verdade. Que a história de Tomé, o apóstolo, seja para nós um farol, iluminando o caminho para uma fé genuína, impactante e transformadora. Uma fé que, mesmo nascida da dúvida, é capaz de mover montanhas e de proclamar, com toda a força de nossa alma, meu Senhor e meu Deus. O eco eterno de uma fé inabalável. A jornada de Tomé, o apóstolo, é uma tapeçaria rica e complexa, tecida com os fios da dúvida, da busca, do encontro e da adoração. Sua história, longe de ser um mero relato de um homem que hesitou em crer, é um poderoso testemunho da natureza humana da fé e da infinita misericórdia divina. Tomé nos convida a olhar para nossas próprias incertezas não como obstáculos intransponíveis, mas como degraus que nos elevam a uma compreensão mais profunda e a um relacionamento mais íntimo com o Criador. Da lealdade inabalável demonstrada em sua disposição de morrer com Jesus, passando pela honestidade brutal de sua incredulidade diante da ressurreição, até a sublime profissão de fé que brotou de um toque transformador, a vida de Tomé é um convite constante à autenticidade. Ele nos ensina que a fé não é um estado estático de certeza absoluta, mas um processo dinâmico, uma jornada contínua de descoberta e redescoberta. É na vulnerabilidade de nossos questionamentos que a graça divina se manifesta com maior força, transformando a hesitação em convicção e a incerteza em uma adoração apaixonada. O legado de Tomé, que se estendeu até as terras distantes da Índia, é um farol para todos os que se sentem chamados a ir além, a romper barreiras e a semear a semente do Evangelho em solos áridos. Sua coragem em enfrentar o desconhecido, sua perseverança diante da adversidade e seu martírio final são um lembrete de que a fé verdadeira exige sacrifício, mas que esse sacrifício é a semente de uma vida plena e de um testemunho eterno. Ele nos mostra que a missão de Cristo não se limita a um lugar ou a um tempo, mas se expande através daqueles que, como ele, se permitem ser instrumentos da graça divina. Em cada um de nós reside um pouco de Tomé. Há momentos em que a razão clama por evidências, em que o coração se debate com a dúvida, em que a escuridão parece engolir a luz da esperança. É nesses momentos que a história de Tomé se torna mais relevante. Ele nos encoraja a não temer a dúvida, mas a abraçá-la como um convite a buscar mais, a aprofundar nossa fé, a tocar as feridas do amor divino e a proclamar, com toda a força de nossa alma, a verdade que nos liberta. Que a sua história seja um eco eterno em nossos corações, inspirando-nos a viver uma fé que não se intimida com o questionamento, mas que se fortalece na busca incessante por um Deus que se revela nas feridas, na verdade e no amor incondicional. Que possamos, como Tomé, transformar nossa dúvida em adoração, nossa incerteza em convicção e nossa vida em um testemunho vivo do poder transformador da fé. Meu Senhor e meu Deus, que essa seja a nossa profissão de fé hoje e para sempre. Amém. Paz e bem.